Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Efeito Terapia. Eu sou Agnaldo, terapeuta integrativo com base fundamentada na psicanálise. Aqui iremos contar histórias de pessoas reais e seus dilemas pessoais que estão em busca de algum auxílio ou direcionamento. Nosso intuito é de promover a autoanálise, levando cada um a entrar em seu próprio processo de autoconhecimento para uma melhor percepção sobre si mesmo, si mesma. E caso tenha gostado da nossa proposta, siga-nos nas nossas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal Efeito Terapia, curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam se identificar com as histórias e buscar soluções para seus dilemas pessoais. Bem, vamos à história. Meu nome é João, tenho 40 anos e tive um relacionamento que durou 1 ano e meio com uma moça de 34 anos. Ela tem 2 filhos do seu casamento anterior. Terminamos a nossa relação de uma maneira um tanto quanto desconfortável para mim. Na tentativa de buscar respostas para tudo e tentar entender o que deu errado nessa relação, para minha surpresa, eu comecei a reconhecer na minha ex-namorada uma pessoa completamente desequilibrada emocionalmente e bastante superficial. Ela sempre dizia que me amava, que me queria para sempre e que eu era tudo o que ela sempre procurou. No entanto, as atitudes que ela tomava diziam sempre o contrário. Era uma pessoa cheia de ódios, rancores e mágoas. Descobri também que ela havia contado mentiras atrás de mentiras na tentativa de sempre justificar as suas ações e também de se safar de qualquer reprimenda minha. Eu cobrava dela constantemente a modificação do seu eu interior, a sua mudança de atitudes e o seu comportamento no dia a dia. Ela nutria sentimentos horríveis e muito pesados por aqueles que ousassem contrariá-la. Sempre considerei isso algo muito ruim para ela e para todos que viessem a se relacionar com ela. Na maioria das vezes eu dizia o que pensava, mas dizia de maneira muito assertiva e reconheço que até mesmo muito dura. Eu sempre falava de forma seca, sem rodeios, sem meias palavras. Um dia eu perguntei a ela o que havia aprendido em seus relacionamentos anteriores e a resposta que eu tive foi: não devemos acreditar em todo mundo, não devemos dar liberdade ao nosso marido e que se deve desconfiar de tudo e de todos. Foi apenas isso que ela me disse ter aprendido em suas relações passadas. Sinceramente, eu me assustei bastante com isso. Não imaginava tanta superficialidade da parte dela. Com o tempo, conforme íamos convivendo, descobri que essa mulher havia se separado 5 vezes do companheiro anterior. Ela justificou, dizendo que sempre voltava para o ex por conta dos filhos. Eu sempre disse a ela que caso houvesse algum problema entre nós, ela poderia me procurar para conversarmos e chegarmos a um entendimento que fosse bom para ambos e para a nossa relação. Mas isso nunca aconteceu. Ela terminou comigo e foi embora da minha casa por 3 vezes. Na primeira vez, ela foi para a casa de uma amiga. Depois de um tempo, ela voltou, conversamos e reatamos a relação. Na segunda vez, ela resolveu ir embora e me comunicou por mensagem no WhatsApp. Disse que estava voltando para o pai dos seus filhos, pois estava com muitas saudades deles. Passados 4 dias, ela me pediu para voltar, alegando que a saudade que sentia de mim era muita e que não estava conseguindo lidar com isso. Voltou novamente para minha casa. Conversamos mais uma vez e decidi dar outra chance. Perguntei a ela se havia tido relações íntimas com seu ex-marido e ela disse que sim, mas me afirmou que havia usado proteção com ele e que eu não precisaria me preocupar com relação a isso. Descobri que essa era mais uma mentira dela. No dia seguinte, o ex-marido dela liga em meu celular me perguntando se eu sou um homem limpinho. Eu, compreendendo o que ele queria dizer com a pergunta, respondi que sim, que eu era um homem bem limpinho e que eu me cuidava. Aí ele me disse: é que a Mari nunca teve relações comigo sem se prevenir, mas dessa última vez que estivemos juntos, tivemos relações sem nos prevenirmos e fiquei desconfiado dessa atitude. Acontece que agora ela está grávida. Não sabe quem é o pai da criança, se sou eu ou o ex-marido dela,
e permanece sempre justificando uma atitude com outra, criando histórias cada vez mais absurdas. Ela culpa todo mundo ao seu redor e nunca assume responsabilidade alguma por seus atos. Mesmo com tudo isso, eu a aceitei novamente em minha casa. Eu disse que assumiria o filho que ela carrega no ventre e que colocaria uma pedra em tudo o que aconteceu. Porém, eu cobrei dela, novamente, mudança de atitudes e disse que agora ela teria outro filho. Disse que ela precisava criar um pouco de juízo e parar de agir de forma tão imatura. Não gostando do que eu falei, ela foi embora para a casa da mãe dela às escondidas. 2 dias depois dela ter ido embora, eu fui até a casa da mãe dela e a encontrei lá. Então, eu pedi para conversarmos. Pedi desculpas pela maneira como eu havia falado com ela, que foi de uma maneira muito rude, muito grosseira. Pedi desculpas pelas minhas cobranças. Ressaltei o amor que eu sinto por ela e novamente eu disse que assumiria ela e o bebê. Me declarei a ela, disse que a receberia de braços abertos, mas eu fiz um pedido. Eu pedi a ela que só voltasse a morar comigo se fosse por amor. Ela olhou bem para mim e disse: "Tá, eu vou pensar." Aí então eu fiquei surpreso com a resposta dela, parei por uns instantes, fiquei observando ela ali na minha frente, fiquei observando o comportamento dela. Então eu disse: "Quer saber? Esqueça, fica onde você tá. Você não merece o que eu tenho dentro de mim para te oferecer. Eu sairei da sua vida para sempre." Agora, as perguntas que eu faço e que me incomodam muito são: será que eu me rastejei ou me humilhei nessa minha postura? Naquele momento, naquele último ato apaixonado, eu perdi a minha dignidade? Que perfil pode se fazer de uma pessoa como ela? Resolvi contar um pouco da minha história e gostaria muito que vocês pudessem me aconselhar ou me dar alguma ideia de como lidar com tudo isso. Gostaria primeiramente de informar que o nome verdadeiro foi alterado para que seja preservado o sigilo terapêutico. Olá, João, muito obrigado por compartilhar sua história. Sei que não é fácil ter que lidar com algumas decisões que tomamos na vida. Sabe, João, quando eu li o seu relato de início, fiquei com muita raiva, sabe? E pasmem, terapeutas também sentem as emoções como qualquer outra pessoa, beleza? Não é nada para ficar chocado. Eu sou um ser humano como qualquer outro e tenho também meus dilemas e indagações perante a vida. Bem, mas essa história não é sobre mim e sim sobre o nosso amigo João, que resolveu compartilhar o seu relato. Num segundo momento, o que veio na minha mente foi: que bom que essa mulher resolveu pensar e você teve coragem de pôr um fim nessa história. Na minha visão, isso foi um livramento, sabe? No seu relato, você falou muito da sua ex e como observava e de certa forma julgava. Porém quase não falou nada sobre si mesmo de forma direta. E mais uma vez estamos aqui falando sobre relacionamentos e como eles nos afetam tanto a ponto de colocar em xeque até mesmo nossas percepções sobre aquilo que vivemos. Tem uma noção, você a qualificou como uma pessoa desequilibrada emocionalmente, superficial, cheia de ódio, rancor, mágoa, mentirosa, que considerava o comportamento dela ruim para ela e as pessoas que viessem a se relacionar com ela, e cobrava dela uma mudança de seu eu interior. E eu te pergunto, o que você pensou para ela nesse relacionamento? O que você pensa sobre si num relacionamento ou na sua própria vida? Que você é o pai dela, o protetor, o professor, o guia, o guru, querendo determinar na vida dela como ela poderia ou deveria agir para que as pessoas pudessem conviver com ela? O mais interessante é que ela já havia dado indícios de quem ela realmente era e mesmo assim você escolheu não enxergar e aceitou de volta várias vezes. Você perguntou, se humilhou e rastejou, e o que eu tenho para dizer é o seguinte: você se sentiu humilhado? E por acaso você é alguma minhoca para se rastejar? Quem de nós não cometeu algum ato, mesmo que desesperado, tentando acertar no relacionamento? Aliás, aprende melhor quem erra, reconhece o erro, faz as mudanças necessárias e deixa de errar na mesma situação, a não ser que você goste de sofrer.
Com relação à sua dignidade, precisaria entender seu significado para dignidade e talvez ele possa ser deturpado ou obscurecido, mas fique tranquilo, tá? Agora o que me chama mais atenção é que em nenhum momento você falou diretamente de você, ou do que você gostava nela, ou até mesmo do que você gostaria num relacionamento. Me lembrou muito sobre a síndrome do cachorro vira-lata, você já ouviu? Não que isso seja uma síndrome real, foi apenas algo que o nosso dramaturgo contemporâneo escreveu sobre o brasileiro na década de 50. Já ouviu falar de Nelson Rodrigues? Ele diz assim: por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Existe na sua fala uma certa soberba, quando diz que cobrava dela modificações do seu eu interior, ou quando determinou que ela não merecia o que havia dentro de você e fique onde está, como se quisesse determinar a conduta dela. Porém, seu comportamento de aceitação total em todas as hipóteses e condições, até mesmo diante de uma traição desvelada, só revelou a sua fragilidade, onde o medo de não ser aceito acaba fazendo com que aceite qualquer coisa que lhe ofereçam, qualquer migalha de sentimento e afeto. Outra coisa, não cabe a nós mudar o outro e todo mundo é livre para fazer suas mudanças quando sentir a necessidade, ou seja, aprender pela experimentação das situações por si só. Nenhuma dessas coisas que eu lhe disse são deterministas e que você irá agir assim em todos os seus relacionamentos, mas é preciso pensar sobre que tipo de pessoa você é hoje, como prefere se relacionar e com quem você gostaria de se relacionar. Não existe uma fórmula exata para fazer relacionamentos darem certo. E nessa minha breve existência posso dizer que já vi de tudo um pouco sobre o tema, de todos os tipos e formas que pode imaginar, e sei que ainda verei muitos mais. Uma coisa quase que unânime nesses relacionamentos que percebi darem mais certo, e isso não quer dizer que duraram a vida toda, tá? São aqueles que possuem maior equidade nas trocas. Compreensão, afeto, desejo, companheirismo, raiva, amor, cobrança, todos esses estavam mais ou menos equiparados para ambos em determinados momentos de suas experiências como casal, e tiveram em sua duração mais de bons momentos do que de ruins. Muitos construíram uma jornada juntos até que seus dias finais chegaram e outros terminaram por seguir cada um seu caminho, porém foram mais felizes juntos do que tristes ou magoados. Eu espero que essas experiências que viveu nesse ano e meio que você passou com a sua ex te faça refletir melhor sobre quem você é e qual o seu perfil de pessoa, do que tentar decifrar que tipo de pessoa é o outro. Compreendo a dor de uma perda e separação, mas isso também passa, e logo você terá a oportunidade de exercitar ser uma pessoa diferente num relacionamento diferente e que seja o melhor para ambos. Eu demorei muito para pensar sobre o que falar, pois, como eu disse no começo, eu fiquei bastante irritado, mas como a gente está sempre em constante aprendizado com as nossas emoções, valores e razão, nem sempre é bom fazer as coisas de cabeça quente. Assim eu pude pensar um pouco melhor sobre a situação e tentar trazer algo mais digno. Que você possa se permitir conhecer melhor a si mesmo, seus gostos e preferências e viver outros relacionamentos. Um grande abraço para você e até uma próxima! Espero ter ajudado de alguma forma, e se você gostou desse conteúdo, simpatizou com a história e com a análise, peço que compartilhe com seus amigos e familiares, curta e deixe seu comentário. Caso tenha interesse em deixar sua história para que possamos contar e analisar no canal, mande para o nosso e-mail que estará na descrição do vídeo. Nosso muito obrigado e até breve!